Oi, professora, meu nome é Igor, eu sou aluno de Engenharia Civil do terceiro período e faço parte do grupo de materiais cerâmicos. Bom dia, me chamo Caio Nobre, sou aluno de Engenharia Civil e faço parte do tema 2. Olá, eu sou o Pedro Lira, faço engenharia civil e estou no segundo período. Olá, bom dia. Meu nome é Henrico Mella e eu sou integrante do curso de Engenharia Civil. Olá, eu sou Arthur Kazak, estudante de Engenharia Civil do segundo período. Oi, para quem não me conhece, meu nome é Beatriz. Eu curso Engenharia Civil na UET Alagoas, segundo período. E hoje vamos falar um pouco sobre os materiais cerâmicos. Olá, o meu nome é Gisele Isídio e eu faço Engenharia Civil na Unite Alagoas e estou no segundo período. Bom dia, me chamo Júlia, sou aluna do segundo período de Engenharia Civil na Unite Alagoas e faço parte do grupo que vai falar sobre materiais cerâmicos. Bom, ao longo desse trabalho, vamos falar sobre estruturas cerâmicas, estruturas cristalinas, cerâmicas à base de silicato. Vamos falar também sobre o carbono, imperfeições nas cerâmicas, diagrama de fase de materiais cerâmicos. Vamos falar sobre a peptide mecânica, em especial vamos falar sobre a fatura frágil das cerâmicas. Vamos falar sobre a classificação dos materiais cerâmicos, se dá baseada na aplicação. Ao falar de aplicação, vamos falar dos vidros, propriedades dos vidros, conformação dos vidros, tratamento térmico dos vidros e os vitrocerâmicos. Vamos falar sobre os produtos à base de argila, as características das argilas, composição do produto de à base de argila, as técnicas de fabricação, secagem e cozimento. Vamos falar sobre os refratários, que se dá com argilas refratadas, refratários à base de sílica, refratários básicos e refratários especiais. Ainda falando em aplicações, temos abrasivos, cimentos e cerâmicas avançadas. Vamos falar também sobre os métodos de processamento, que se dá com a prensagem do pó e fundição em fita. E por fim, vamos concluir todo o trabalho. O termo cerâmica vem da palavra grega keramikos, que significa matéria queimada, indicando que as propriedades desejáveis desses materiais são obtidas normalmente por meio de um processo de tratamento térmico a uma alta temperatura, chamado de queima. E uma vez que as cerâmicas são compostas por pelo menos dois elementos, suas estruturas cristalinas são mais complexas que as dos metais. E a ligação atômica nesses materiais varia desde puramente iônica até totalmente covalente. Para aqueles materiais cerâmicos nos quais a ligação atômica é predominantemente iônica, as estruturas cristalinas podem ser consideradas como sendo compostas por íons eletricamente carregados em vez de átomos. E duas características dos íons componentes em materiais cerâmicos cristalinos influenciam a estrutura do cristal: a magnitude da carga elétrica em cada um dos íons componentes e o tamanho relativo dos cátions e dos ânions. Em relação à primeira característica, o cristal deve ser eletricamente neutro. O segundo critério envolve o tamanho ou os raios iônicos dos cátions e ânions, Rc e Ra, respectivamente. Uma vez que os elementos metálicos cedem elétrons quando ionizados, os cátions são, normalmente, menores que os ânions, e, como consequência, a razão de Rc sobre Ra é menor que a unidade. Cada cátion prefere ter tantos ânions como vizinhos mais próximos quanto possível. Os ânions também desejam um número máximo de cátions como vizinhos mais próximos. O número de coordenação, que é o número de ânions vizinhos mais próximos de um cátion, está relacionado com a razão entre os raios do cátion e do ânion. Para o número de coordenação específico, existe uma razão Rc sobre Ra crítica ou mínima para a qual esse contato cátion-ânion seja estabelecido. A relação entre o número de coordenação e as razões entre os raios dos cátions e do ânion estão baseados em considerações geométricas, e supondo os íons como esferas rígidas. Portanto, essas relações são apenas aproximadas e existem exceções. Estruturas cristalinas cerâmicas estáveis são formadas quando os ânions que envolvem o cátion estão todos em contato com o cátion, como ilustrado na figura 1. Materiais à base de silicato. Os componentes de cerâmica à base de silicato são usados na engenharia elétrica e eletrônica e atuam como isolamento elétrico em fusíveis, disjuntores, termostatos e na tecnologia de iluminação. A capacidade dos materiais cerâmicos à base de silicato de fornecer isolamento térmico também é utilizada em aplicações da engenharia térmica, ambiental e de aquecimento. Os componentes porosos são produzidos para a emissão de fragrâncias e inseticidas, como catalisadores ou para diversas aplicações em laboratórios. Logo abaixo, temos a demonstração de um tetraedro silício-oxigênio, onde ocorre uma ligação do silício com oxigênio existente uma carga de -4 associada a cada um do tetraedro. Carbono.
O carbono é um elemento que existe em várias formas polimórficas, assim como no estado amorfo. Esse grupo de materiais não se enquadra na realidade em qualquer um dos esquemas de classificação tradicionais para metais, cerâmicas e políferos. Como muitos já sabem, o carbono é um dos elementos que apresentam alotropia. E entre as formas alotrópicas do carbono, as mais conhecidas são o grafite e o diamante. Apesar de ambos serem compostos do mesmo elemento, no entanto, o diamante é um mineral mais duro e o grafite é um mineral mais suave. Outra diferença que temos é de que o diamante é um isolador elétrico, enquanto o grafite é um bom condutor de eletricidade. O diamante geralmente é transparente, mas o grafite é opaco. Os fullerenos são uma forma alotrópica do carbono, a terceira mais estável após o diamante e o grafite, como já citado. Os fullerenos são compostos covalentes e por isso são solúveis em solventes orgânicos. Agora abaixo está mostrando diferentes tipos de carbono, o diamante, o grafite e fullereno. Na primeira imagem temos o diamante, na segunda temos o grafite e na terceira temos o fullereno. Imperfeições nas cerâmicas. Entre eles estão os poros, trincas e inclusões. As vibrações atômicas em sólidos podem ser pensadas como imperfeições cristalinas. Assim como nos metais vazios e intersticiais, podem existir, entretanto, como nas cerâmicas, contém pelo menos dois tipos de íons. Defeitos de cada tipo de íon são possíveis. Assim, portanto, é possível também ocorrer os efeitos de lacunas e intersticiais. Entretanto, como as cerâmicas são formadas de no mínimo dois elementos diferentes, sendo um cátion e outro ânion, então os defeitos podem ser do tipo catiônico ou aniônico. Agora abaixo temos uma figura, a qual é um desenho esquemático contendo os tipos de defeitos mais comuns das cerâmicas. Entre eles está a lacuna catiônica, o cátion intersticial e a lacuna aniônica. Diagrama de fases. Um diagrama de fases mostra as fases e suas composições para qualquer combinação de temperatura e composição da liga. Quando na liga só estão presentes dois elementos, pode-se elaborar um diagrama de fases binário. Encontram-se diagramas de fases binários isomorfos em vários sistemas metálicos e cerâmicos. Fratura frágil das cerâmicas. Por que as cerâmicas quebram e por que insistimos em usá-las? A pior fatalidade de um material da engenharia não é a falta de resistência ou rigidez mecânica, mas sim a falta de tenacidade, que seria a capacidade de um material absorver energia e deformar permanentemente, sem fraturar. Nas cerâmicas, temos a junção do elemento metálico e não metálico, como por exemplo, uma xícara de cerâmica. Dificilmente eu consigo quebrar esse material usando as minhas mãos, mas também, devido à sua rigidez, é difícil que ocorra uma deformação. Mas, se eu derrubar essa xícara no chão de uma altura considerável, ela vai quebrar e isso significa que é um material frágil. Bom, em relação à classificação, estou demonstrando agora um esquema onde mostra toda a classificação dos materiais cerâmicos, porém é de acordo com suas aplicações, que vamos falar logo mais. Porém, vamos ter os vidros, produtos à base de argilas, refratários, abrasivos, cimentos e cerâmicas avançadas. Os vidros são um grupo familiar dos cerâmicos, que consistem em silicatos não cristalinos que contêm outros óxidos, os quais influenciam suas propriedades. Possivelmente, as duas principais características desses materiais são sua transparência ótica e a relativa facilidade com a qual eles podem ser fabricados. As propriedades do vidro variam de acordo com a sua composição química. Como a composição do vidro não é fixa e vários componentes podem ser adicionados em diferentes proporções, obtém-se vidros com propriedades variando dentro de uma determinada faixa. Com o conhecimento do efeito de cada componente na estrutura do vidro, é possível se projetar composições de vidro apropriadas para cada processo produtivo e aplicação final. Viscosidade é a propriedade mais importante para a produção do vidro. Viscosidade é a dificuldade de um líquido de escoar e é o inverso da fluidez. Para o vidro existir, tem que apresentar alta viscosidade para impedir a cristalização de suas moléculas. Quando o material se cristaliza ao se esfriar, perde a temperatura desordenada de líquido e não se torna um vidro. A temperatura do forno de fusão é regulada para que o vidro atinja uma viscosidade suficiente para que a massa se homogeneize e as bolhas presas no seu interior possam ser liberadas. E para fabricar uma peça de vidro, a viscosidade tem papel fundamental. No início da conformação, deve-se ter uma viscosidade suficientemente alta para poder formar uma gota. Se estiver muito fluido, como a água, por exemplo, é impossível dar forma, pois ela escoa muito facilmente.
Por outro lado, se a viscosidade estiver excessivamente alta, o vidro estará muito duro e será difícil imprimir a forma. O vidro é um material muito mau condutor de calor, o que torna ele um bom isolante térmico. Uma consequência disto é que, se um dos lados de uma vidraça se aquece, o calor leva um certo tempo até atravessar a espessura e aquecer outra face, pois o vidro oferece resistência à passagem do calor. A região que se aqueceu se dilata, enquanto a que continua fria permanece inalterada. Essa diferença de tamanho gera tensões que, associadas a defeitos da superfície, pode dar início a uma trinca, como é demonstrado na figura 9. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o vidro é um material muito forte. Porém, por outro lado, ele é frágil, isto é, não é muito resistente a impactos. Hoje já é comum se empregar vidro em pisos justamente porque ele resiste muito bem a qualquer pessoa que passe sobre ele. Mas como ele é frágil e pode quebrar com a batida, então estes vidros são laminados, ou seja, são constituídos por diversas chapas de vidro entremeadas de um plástico, de forma que as camadas internas resistem ao peso. As de fora, se receber algum impacto, pode até eventualmente se quebrar, mas não será comprometida a segurança do conjunto. É o mesmo princípio aplicado nos vidros à prova de bala. E essa estrutura ela é exemplificada na figura 10. Outra propriedade fundamental é a inércia química ou resistência química do vidro. Isto é, ele não reage com quase nenhum componente, podendo permanecer numa janela por séculos com o mesmo aspecto de novo. Da mesma forma, a embalagem de vidro não reage com os produtos que contém. O vidro também é completamente impermeável, e como ele é formado a partir de um líquido, não possui porosidades, o que lhe confere essa característica, impedindo a passagem de contaminantes gasosos e líquidos. Conformação dos vidros. O vidro pode ser feito a partir de uma máquina ou moldado à mão. A base do vidro é a areia. Também é utilizado o silício, que é o elemento químico do vidro. Usa-se o carbonato de sódio para baixar o ponto de fusão e o cálcio para dar estabilidade ao vidro. O vidro é uma substância inorgânica com característica do estado líquido, mas que, quando resfriado, alcança um grau de viscosidade tão alto que se torna rígido para todos os usos práticos. Logo abaixo, vamos demonstrar os processos de Foucault e Colborne. No processo Foucault, uma câmara de estiramento é cheia pelo vidro de um canto de fusão, onde o vidro é puxado na vertical mediante uma máquina de puxar. Tratamento térmico dos vidros. Esse tratamento consiste no aquecimento da matéria-prima, no caso vidro, que então é submetido a um tratamento térmico de 650 a 700 graus Celsius, recebendo logo após uns jatos de ar muito fortes para causar um choque térmico. Vidrocerâmicos. A vidrocerâmica é um material cerâmico obtido através das técnicas utilizadas na produção de vidros. Esse material é constituído de microcristais dispersos em sua fase vítrea. É obtida através do processamento do vidro comum a temperatura entre 500 graus Celsius e 1000 graus Celsius, provocando sua cristalização. Ao contrário das cerâmicas sintetizadas, a vidrocerâmica não possui poros entre os cristais, caracterizada pela combinação de vidro, lítio, alumínio e outros óxidos, resultando em uma grande variedade de materiais, com boas propriedades termomecânicas. Possuem maior resistência que os vidros comuns, além de uma baixa condutividade elétrica e baixíssima dilatação. Essa característica coloca como uma opção aos vidros tradicionais em situações onde a dilatação térmica é um problema. Possui também baixa condutividade térmica, além de que possui alta resistência a choques térmicos. As vidrocerâmicas possuem aplicações de extrema importância, como em espelhos de telescópios, ossos e dentes artificiais, além de tradicionais fogões elétricos, encontrados em residências. Se fala dos vitrocerâmicos, temos uma imagem muito importante, que é o fogão vitrocerâmico, onde o vitrocerâmico funciona de uma forma elétrica e esquenta independentemente do tipo de panela usada para cozinhar. A argila é uma das matérias-primas cerâmicas mais utilizadas. Isso é porque é um material muito barato e facilmente encontrado naturalmente. Um outro motivo para sua
popularidade e a facilidade com que os produtos à base de argilas podem ser conformados. Em certas proporções, quando são misturados à água, a argila cria uma massa plástica muito apta para a modelagem. A peça modelada é secada para que seja diminuída sua umidade e logo após é cozida em temperatura elevada para melhorar sua resistência. Grande parte dos produtos à base de argila se enquadram em dois grupos: os produtos estruturais à base de argila e as louças brancas. Tijolos de construção, tubulações de esgotos e azulejos são produtos estruturais à base de argila, que são materiais onde a integridade estrutural é muito importante. Já a porcelana, louças sanitárias, louça para a mesa, louças de barro e louças vitrificadas são grupos de louças brancas, onde essas peças se tornam brancas após um cozimento em temperatura elevada. As argilas são aluminosilicatos, sendo compostos por alumina e sílica, as quais são ligadas à água quimicamente. Compostos à base de sódio, cálcio, ferro, potássio e também alguns materiais orgânicos são impurezas comuns nas argilas. Na argila caolinita, quando a água é adicionada, as moléculas de água se posicionam entre essas lâminas em camadas e formam uma película fina ao redor das partículas de argila. As partículas ficam, dessa forma, livres para se moverem umas sobre as outras, o que é responsável pela plasticidade resultante da mistura da água com a argila. Muitos produtos, além da argila, também são compostos por ingredientes não plásticos. Os minerais não argilosos incluem o sílex ou quartzo finamente moído e um fundente, tal como o feldspato. O quartzo é um material barato, relativamente duro e quimicamente não reativo, e é usado principalmente como um material de enchimento ou carga. Durante o tratamento térmico em temperaturas elevadas, ele apresenta pouca alteração, pois sua temperatura de fusão é muito alta. Quando fundido, no entanto, o quartzo apresenta a habilidade para formar um vidro. Um fundente, quando misturado com argila, forma um vidro que possui um ponto de fusão relativamente baixo. Os feldspatos são um dos agentes fundentes mais comuns. Eles compõem um grupo de materiais à base de aluminosilicatos que contêm íons de potássio, sódio e cálcio. As alterações que ocorrem durante os processos de secagem e cozimento e as características da peça acabada são influenciadas pelas proporções desses três constituintes, que são eles argila, quartzo e fundente. Uma porcelana comum pode ter 50% de argila, 25% de quartzo e 25% de feldspato. Secagem ocorre após a moldagem, onde as peças ainda têm de 7 a 30% de umidade e é o processo chamado de secagem que irá tirar esta umidade para posterior à queima. Desse modo, um processo de secagem mal realizado e não uniforme pode provocar retração excessiva e descontínua da peça com fissuração. Nos estágios iniciais do processo de secagem, as partículas de argila estão visualmente envolvidas e separadas uma das outras por uma fina película de água. Nesse sentido, com o progresso da secagem e a remoção da água, a separação interpartículas diminui, o que é manifestado na fórmula de contração de volume. Durante a secagem, torna-se crítico controlar a taxa de remoção de água. A secagem nas regiões internas de um corpo é realizado através da difusão das moléculas de água para a superfície, onde irá ocorrer a evaporação. Se a taxa de evaporação for maior do que a taxa de difusão, a superfície irá secar e terá como consequência a contração de volume. Uma grande curiosidade é que a energia de micro-ondas também pode ser utilizada para secar peças cerâmicas, onde uma vantagem dessa técnica é que as altas temperaturas usadas nos métodos convencionais são evitadas. As temperaturas de secagem devem ser mantidas abaixo de 50 graus Celsius. Isso tem uma tremenda importância, pois uma vez que a temperatura de secagem de alguns materiais sensíveis a temperaturas elevadas deve ser mantidas tão baixo quanto possível. Na figura abaixo é mostrado vários estágios na remoção da água entre partículas de argila durante o processo de secagem. Cozimento ocorre após a secagem, onde um corpo é geralmente cozido a uma temperatura entre 900 e 1400 graus Celsius. A temperatura de cozimento depende da composição e das propriedades desejadas para cada peça acabada.
Durante a operação de cozimento, a densidade novamente aumentada e a resistência mecânica é melhorada. Quando materiais à base de argila são aquecidos a temperaturas elevadas, ocorrem algumas reações consideravelmente complexas. Uma dessas reações é a vitrificação, a formação gradual de um vidro líquido que flui para dentro e preenche parte do volume dos poros. Durante o processo de queima, toda a água é eliminada e ocorre uma mudança na estrutura da argila. A marcha de aquecimento e resfriamento das peças deve ser controlada. Uma queima mais rápida é mais econômica, porém, a queima mais lenta gera produtos de melhor qualidade. Olá, bom dia, meu nome é Henrico e eu irei apresentar para vocês um pouco mais sobre o tópico dos refratários. Bom, os materiais refratários, por definição, são resistentes ao calor e à exposição a diferentes graus de esforços mecânicos. Eles também são resistentes à tensão térmica, à corrosão e à erosão dos sólidos. Em geral, o refratário ele é todo material que pode suportar altas temperaturas, se amolecer ou sofrer variação em sua forma. Os materiais refratários são comercializados em uma grande variedade de formas, sendo que tem uma que são mais comuns, que são os tijolos. Bom, agora chegamos num ponto importante do assunto, em que quando se fala desse assunto se tem uma pergunta muito interessante. Qual é a função do material refratário em sua churrasqueira? E é pelo fato de que os materiais refratários, como vocês já sabem, que eu falei anteriormente, eles têm a capacidade de resistir grandes temperaturas, sem sofrer danos ou alterações físicas, como desgaste ou dilatação. Por isso, são utilizadas nas churrasqueiras. A parte que vai em contato com o carvão tem grande durabilidade e protege o restante da alvenaria do calor que poderia danificá-la. O material refratário também ajuda a prolongar a vida de churrasqueira de metal, pois o sal e a gordura que se acumulam no fundo da churrasqueira de metal ajudam a desgastar o material mais rapidamente, o que diminui a vida útil de sua churrasqueira. Se você utilizar o material refratário para forrar a parte interior, esses refugos ficarão sobre o refratário e assim protegerá a sua churrasqueira. Bom, agora iremos para outro tópico, que é a classificação dos refratários. Os refratários podem ser classificados de diversas maneiras, como por exemplo, óxidos e não óxidos. Existe também os silicosos, a argila, carbono e o magnésio de silicato. Esses silicosos, a argila, o carbono e o magnésio de silicato, eles são da classificação feita com base de matéria-prima. Os ácidos básicos, anfóteros e neutros, eles são exemplos da classificação baseada na natureza das substâncias. Bom, agora nós iremos para a parte final, que eu irei explicar agora 4 exemplos da classificação dos refratários. A primeira que eu vou explicar vai ser a argila refratada. Bom, a gente pensa assim, por que o nome é argila? Então, o nome se dá o nome de argila porque ela tem uma resistência muito forte ao calor. E suas características físicas variam. Umas são muito plásticas, outras não. Elas normalmente apresentam geralmente alguma proporção de ferro e se encontram associadas com um depósito de carvão. Elas são muito utilizadas nas massas cerâmicas, dando maior plasticidade e resistência em altas temperaturas. Elas também são bastante utilizadas na produção de placas refratárias, que atuam como isolante e revestimento para os fornos. Os tijolos de argila refratária são usadas principalmente na construção de fornos, para confinar atmosferas quentes e para o isolamento térmico de membros estruturais contra temperaturas excessivas. Para os tijolos de argila refratárias, a resistência não é habitualmente uma consideração importante, uma vez que habitualmente não é exigido o suporte de cargas estruturais. Bom, agora eu irei explicar o segundo exemplo de refratários, que agora é o refratários à base sílica. O ingrediente principal dos refratários à base sílica é a própria sílica. Eles são bastante conhecidos pela sua capacidade de suportar as altas cargas de temperaturas. Eles são comumente utilizados nos tetos em arcos de fornos para a fabricação de aços e vidros. Para essas aplicações,
podem ser atingidas temperaturas tão elevadas quanto a 1650 graus Celsius. Esses materiais refratários também são resistentes às escórias ricas em sílica e são usados com frequência como vasos de contenção. Por outro lado, eles são facilmente atacados por escórias que contêm a proporção elevada de óxido de cálcio e óxido de magnésio. Bom, agora eu vou explicar o terceiro exemplo, que é os refratários básicos. Os materiais ricos em periclásio são chamados de refratários básicos. Eles podem conter também o composto de cálcio, cromo e ferro. A presença de sílica é prejudicial ao desempenho desses materiais a altas temperaturas. Os refratários básicos são especialmente resistentes ao ataque por escórias que contêm a concentração elevada de OMG, que é o óxido de magnésio, e o óxido de cálcio, e encontram uma extensa aplicação em alguns fornos de soleira aberta usados para a fabricação de aços. Bom, agora eu irei falar sobre o último exemplo, que são os refratários especiais. Existem ainda outros materiais cerâmicos que são usados em aplicações refratárias consideradas específicas. Alguns desses materiais consistem em óxidos com pureza relativamente alta, muitos dos quais podem ser produzidos com muita pouca porosidade. Incluídos desse grupo estão a alumina, a sílica, a magnesita e outros materiais incluem compostos à base de carbeto, além do carbono e da grafita. O carbeto de silício tem sido utilizado para fabricar elementos de aquecimento por resistências elétricas, como os materiais usados em cadinhos e os componentes internos de fornos. Ainda falando na parte de aplicações, temos os abrasivos, onde as cerâmicas abrasivas são usadas para desgastar por abrasão ou cortar outros materiais que sejam necessariamente mais moles. Portanto, a exigência principal para esse grupo de materiais é a dureza ou a resistência ao desgastes. Além disso, um elevado grau de tenacidade é essencial para assegurar que as partículas abrasivas não sejam fraturadas com facilidade e podem ser produzidas a altas temperaturas a partir das forças abrasivas de atrito, de modo que são desejáveis para algumas propriedades refratárias. Na fabricação de peças metálicas, por exemplo, os abrasivos são muito utilizados em operação de corte, desgaste e retificação de peças em aço, que se transformam em facas, alavancas, pás e outros materiais. Porém, outros produtos, no entanto, também precisam ter contato com abrasivos para serem comercializados. Contudo, quando a gente se fala de materiais cerâmicos abrasivos, os mais comuns são o óxido de alumínio e a areia sílica. Os diamantes, tanto naturais como sintéticos, também são utilizados como abrasivos, porém eles são bastante caros. Já os cimentos são aglomerantes hidráulicos que, em contato com a água, produzem reações térmicas de cristalização de produtos hidratados, ganhando assim resistência mecânica. Portanto, ele é o principal material de construção utilizado como aglomerante. Para quem não sabe, aglomerantes hidráulicos são aqueles que endurecem pela ação excessiva da água, como por exemplo a cal hidráulica e o cimento Portland, através de um processo chamado hidratação. Por fim, quando se fala desses materiais, a principal característica é que quando eles são misturados com água, formam uma pasta que, como consequência, ele pega e endurece. Esse comportamento é especialmente útil no sentido de que estruturas sólidas e rígidas, como praticamente qualquer outra forma, podem ser rapidamente moldadas. A exemplo, se tem cimentos inorgânicos, como cimento, gesso de paredes e cal. Por último, temos as cerâmicas avançadas, a quais essas cerâmicas utilizam matérias-primas que sofrem uma série de processos químicos e mecânicos, a qual permitem obter produtos de pureza elevada e com pequenos tamanhos de partícula. Além disso, essa cerâmica é bem interessante, porque ela tem um potencial para ser utilizada em motores a combustão interna e de turbina. Pode ser utilizada também em chapas de embalagens e embalagem de componentes eletrônicos, como ferramenta de corte e para conversão, armazenamento e geração de energia. Vamos falar agora um pouco sobre o processamento dos materiais cerâmicos. Quando se fala do processamento dos materiais cerâmicos, é visto que um dos aspectos que define é a temperatura de processamento das matérias-primas, que são muito alta. A falta de plasticidade é outro aspecto que direciona o tipo de processo para um determinado produto cerâmico. Desse modo, devido a essas características, grande parte das cerâmicas é fabricada a partir de um pós-prensado e queimadas em alta temperatura. Como já foi falado, existem
Tipos de argila. A argila que é úmida é hidroplástica, ou seja, permite que sejam conformadas por meio de técnicas mais simples, enquanto a argila que é seca e queimada forma uma fase vítrea, espalhando-se em torno das fases formadas, ligando-as. Nesse sentido, as fases vítreas permitem outras alternativas. Grande parte dos cerâmicos é produzidos a partir das pastas plásticas ou consolidação dos pós-cerâmicos. A conformação pode ser feita por prensagem, torneamento, moldagem, laminação, extrusão, injeção, colagem e sopro, onde a consolidação dos componentes granulados podem ser realizados em fases sólidas ou fases sólidas e líquidas. A porosidade residual das peças é posteriormente reduzida por sintetização e altas temperaturas, ou em certos casos, altas temperaturas e pressões. Prensagem em pó. É um método de conformação importante e muito utilizado e que garante um tratamento rápido usada para fabricar composições tanto argilosas como não argilosas, incluindo cerâmicas eletrônicas e magnéticas, bem como produtos à base de tijolos refratários. Nesse processo, a massa pulverizada, contendo pequena quantidade de água, é compactada na forma desejada mediante a pressão. Ademais, o grau de compactação é maximizado e a fração do espaço vazio é minimizada pelo uso das partículas maiores e mais finas misturando-os em porções apropriadas. Existem 3 processamentos básicos de prensagem em pó: uniaxial, isotático e prensagem quente. Prensagem uniaxial. O pó é compactado em um molde metálico de uma pressão que é aplicada ao longo de uma única direção. A peça conformada assume a configuração do molde e dos recursos de prensa através do qual a pressão é aplicada. Essa prensagem tem como restrito as formas relativamente simples, contanto apresenta altas taxas de produção e um processo barato. Na imagem temos a demonstração da prensagem uniaxial, onde A é a cavidade do molde que é preenchida com o pó. B, o pó é compactado por meio de uma pressão aplicada sobre a parte superior do molde. C, a peça compactada é injetada pela ação de elevação do punção inferior. D, a sapata de enchimento empurra a peça compactada para fora do molde e a etapa de enchimento é repetida. Prensagem isotática. O material pulverizado está contido no envelope da borracha. A pressão é aplicada por fluidos isoticamente, ou seja, possui a mesma magnitude de pressão em todas as direções. Nessa prensagem são possíveis formas mais complicadas do que em uma prensagem uniaxial. Entretanto, a prensagem isotática consome muito mais tempo e a execução é muito mais cara. Prensagem em pó, fase do cozimento. Tanto para o processamento uniaxial quanto para o processamento isotático é exigida uma operação de cozimento após a operação da prensagem, onde o cozimento, a peça moldada apresenta uma contração de volume e experimenta uma redução de sua porosidade, juntamente com a melhoria de sua integridade mecânica. Essas alterações ocorrem mediante a coelescência das partículas de pó para formar uma massa mais densa, em um processo conhecido como sinterização. Sinterização no estado sólido. As partículas se ligam entre si por difusão no estado sólido. O compacto poroso adquire maior densidade e resistência. As partículas coalescem sem função, formando um pescoço. E os poros vão ficando cada vez menores e os grãos maiores, à medida que progride o processo de sinterização. Esse processo é usado para cerâmicas avançadas, que utilizam matérias-primas muito puras. Com maiores tempos de sinterização, os poros vão ficando menores. A força motriz para o processo de sinterização é a redução da área superficial total das partículas. As energias de superfície são maiores em magnitudes do que as energias de contorno do grão. A figura mostra o modelo de sinterização no estado sólido, de modo que, após a prensagem, muitas partículas de pó tocam entre si. B seria o estágio inicial da sinterização, ocorre com a formação do empescoçamento ao longo das regiões de contato entre as partículas adjacentes, e se forma um contorno de grão dentro de cada pescoço, e cada interstício entre as partículas se torna um poro.
Os poros se tornam menores e adquirem formas mais esféricas. Vamos falar um pouco sobre a prensagem quente, a qual é um processo onde a prensagem do pó e o tratamento térmico são realizados simultaneamente, onde o agregado pulverizado é compactado a uma temperatura elevada. Também, essa prensagem é usada para materiais que não formam uma fase líquida, exceto quando são submetidos a uma alta temperatura e impraticáveis a serem aplicadas. Ela é utilizada também quando não são desejáveis densidades elevadas, sem que haja crescimento apreciável no contorno de grão. Porém, é uma técnica de fabricação cara e possui limitações. Em relação à fundição em fita, essa fundição é uma técnica de fabricação de materiais cerâmicos relativamente nova e importante. Esse processo é usado na produção de lençóis flexíveis de cerâmica, que é vazado em um suporte através de espalhamento, que depois é seco e finalmente cozido. Eu vou demonstrar uma figura, a qual é um diagrama esquemático mostrando o processo de fundição em fita utilizando uma lâmina afilada. Ao ver a imagem, você se pergunta como essas lâminas são preparadas. E elas são preparadas a partir de suspensão, no qual a suspensão consiste em uma suspensão de partículas cerâmicas em um líquido orgânico, que contém elementos aglutinantes e agentes plasticizantes, incorporados para introduzir resistência e flexibilidade à fita fundida. Para analisar a fundição em fita, é visto que nesse processo pode ser necessária a desaeração em vácuo, para remover as bolhas de álcool e vapor, solvente, que tenham sido aprisionadas de materiais, as quais podem atuar como sítios indicadores de tinta na pressa acabada. Essa fita é amplamente utilizada na produção de substratos cerâmicos, usados para a fabricação de circuitos e de capacitores, com camadas múltiplas. A espessura das fitas varia normalmente entre 0,1 e 2 milímetros. Chegando assim ao fim do nosso trabalho, onde falamos das estruturas, classificações, aplicações e processamentos dos materiais cerâmicos. Esperamos que todos tenham entendido e tenham um bom dia.